Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo vai focar de novo em direito eleitoral, em campanha. Afinal de contas, a gente está num processo que é pré-eleitoral. Já pode fazer campanha? A gente tem visto muita gente nas redes sociais, só falta expressivamente falar que quer votos, mas as pessoas já estão fazendo campanha nas redes sociais. Pode, não pode? Quais são os regramentos e o que acontece a partir de agora? O nosso convidado é o Dr. Márcio Berti, ele que é especialista, uma das suas áreas de especialização é o direito eleitoral. Ele vai esclarecer algumas dúvidas aqui pra gente. Berti, seja bem-vindo ao Diálogos com a Ju. De novo. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre uma honra poder participar e trabalhar esses temas de interesse na população. Bom, a gente está aí na porta da eleição. A gente tem pouco mais de 2 meses de eleição, mas a gente também tem tido campanhas muito menores, períodos de campanha eleitoral menores, como é o caso desse ano também. Mas a gente tem visto muita gente nas redes sociais. Só falta falar mesmo, olha, vota em mim, porque o restante está tudo ali. Pode? Então, esse é um problema que a gente vem enfrentando no direito eleitoral, porque nós tivemos a mini-reforma e nós temos hoje, né, a tal da pré-campanha eleitoral, que a lei não diz quando começa, né? Então, existem aqueles que dizem que ela começa no primeiro dia do ano das eleições, enfim, é muito vago, né? A legislação ela não tratou da pré-campanha da forma como deveria, né? Nós temos o artigo 36A da Lei das Eleições que trata da pré-campanha, estabelecendo aquilo que não pode ser feito. E eu penso que aquele rol é um rol taxativo, então tudo aquilo que não está lá, né, o candidato seria permitido ao candidato que fizesse. O que eu digo para aqueles candidatos que eu estou assessorando é que não faça pedido explícito de voto, né? Porque afinal de contas ele ainda é um pré-candidato, nós ainda não tivemos, né, as convenções partidárias que começam agora, dia 20 de julho, mas eu vi essa semana, acho que segunda-feira, uma notícia de que um candidato aqui de Cascavel foi multado por propaganda eleitoral antecipada porque estava pedindo apoio. E é permitido pedir apoio no período da pré-campanha, é permitido o candidato participar de programas, de entrevistas, é permitido que ele ressalte as suas qualidades pessoais, aquilo que ele pretende, né, com a sua futura, pretensa candidatura, mas o fato é que a legislação é muito vaga nesse sentido, naquilo que pode ou não pode durante esse período de pré-campanha. Tem gente que já está em pré-campanha para 2026, né? Exatamente. Então é bem complicado isso. Bom, você falou dos candidatos que você assessora. E é muito importante que exista um bom assessoramento nesse período, porque também é uma campanha de extrema visibilidade, as redes sociais, qualquer deslize pode ser fatal. Eu advogo no direito eleitoral desde 2008. 2008 foi a minha primeira campanha, vamos dizer assim. E de lá para cá muita coisa mudou, sobretudo com as redes sociais, né? Então hoje as campanhas elas se concentram bastante nas redes sociais, né? Então o candidato tem que tomar um certo cuidado com aquilo que ele posta, né? Porque até a fiscalização é um pouco mais fácil, porque à medida que o candidato se expõe na rede social, ele tem uma gama muito grande de pessoas que estão ali acompanhando e fiscalizando, né? Porque numa campanha eleitoral, a fiscalização é muito grande, tanto dos adversários, né? Sobretudo dos adversários, né? E a justiça eleitoral é muito rápida, né? E ela dá uma resposta bem efetiva em relação aos problemas, sejam eles vinculados à publicidade ou a qualquer outro problema relacionado às eleições. O primeiro turno da eleição, dia 6 de outubro. 6 de outubro. Inclusive meu aniversário. Geralmente eu ganho esses presentes porque eu estou sempre de plantão nos meus aniversários. A partir de quando, efetivamente, um candidato pode ir para a rede social e dizer assim, ó, estou pedindo seu voto, sou candidato, estou aqui pedindo. 16 de agosto. 16 de agosto. Antes disso,
Antes disso não pode? Não pode. Não pode. Uhum. Se eu observar uma situação como essa, eu lá, cidadão, né, cidadã comum, tô lá passando o meu feed de informações lá do Instagram, observo um candidato pedindo o voto. O que eu devo fazer? Tem até um aplicativo que você pode baixar do Tribunal Superior Eleitoral, me fugiu o nome agora, Espia, enfim, tem um nome que você consegue fazer a denúncia, né, entre aspas, e a propaganda eleitoral antecipada ela é passível de multa. Né? Uhum. Então o candidato vai somando multa, né? Se ele for pedindo voto. Né? E ele pode ter, inclusive, a candidatura dele impugnada? Então, candidatos que estão concorrendo à reeleição tem que tomar um certo cuidado. Na verdade, a lei das eleições, além, né, daquilo que é ou não é permitido na pré-campanha, nós temos um artigo na lei das eleições, o artigo 73, que ele estabelece ali um rol de condutas vedadas no ano eleitoral e no período eleitoral, né, que são condutas que o candidato não pode praticar. Aqueles que estão no cargo têm ainda uma restrição ainda maior, né, justamente porque o intuito da legislação é que exista um pleito eleitoral igualitário, com oportunidades, com paridades para todos os candidatos. Aquele que está exercendo um cargo, por si só ele já tem uma certa, vamos dizer assim, vantagem, porque ele tem a máquina na mão, ele vai ter mais evidência, enfim. Claro. Então, é sempre bom esse candidato, que vai concorrer à eleição tomar muito cuidado, para que ele não ocorra em abuso do poder político, por exemplo. E isso pode ser causa, né, da impugnação do registro de candidatura e até de cassação do registro. Enfim, pode ser... O candidato que não está concorrendo à reeleição, também tem que tomar muito cuidado com o abuso do poder econômico. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Porque nós temos um limite de gastos, né, nas campanhas. O Tribunal Superior Eleitoral ainda não divulgou qual é o limite, mas tem que tomar muito cuidado. E as pessoas têm muitas dúvidas também daquilo que pode ser gasto ou não na pré-campanha. Que também é outra coisa que a legislação eleitoral não trata disso. Mas nós temos casos, por exemplo, da Célia Arruda, Selma Arruda, né? Selma Arruda lá do Mato Grosso, se eu não me engano, candidata a senadora, foi cassada por gastos com publicidade no período da pré-campanha. E a gente teve o Moro, que daí foi absolvido. O Moro, todo mundo achou que seria cassado, né? Enfim, havia essa possibilidade por conta de gastos em pré-campanha. O caso dele era um pouco diferente, porque ele teve gastos concorrendo a um cargo, depois ele mudou de partido, concorreu a outro, enfim... mas é sempre bom o candidato tomar muito cuidado, sobretudo o candidato a vereador, porque o limite de gasto não é um limite muito alto. Salvo engano, na última eleição para Cascavel, o valor para uma campanha de vereador não foi muito alto. Então, vamos colocar um número aí, 30 mil reais, vamos imaginar. Limite de gastos para a campanha de vereador. O cidadão gasta 20 mil na pré-campanha. Então, percentualmente, teve um gasto, isso pode gerar um problema lá? Pode. Então é sempre bom tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Bom, a gente está aí no período, basicamente no período das convenções. Isso, começa agora, sábado. O que pode e o que não pode nesse período aí, entre as convenções e até o dia 16 de agosto, que posso efetivamente pedir voto? O que pode a partir de... Então, estamos ainda em período de pré-campanha. Então ele pode pedir apoio, pedir apoio. Ele sempre tem que se apresentar como pré-candidato. Né? Ele pode expor as suas qualidades pessoais, até expor alguns projetos que ele pretende implementar, tudo isso é possível. Não pode, né? O que eu sempre digo é pedido explícito de voto, mas veja como a interpretação ela não é assim muito objetiva, vamos dizer. O Renato Silva, pelo que eu li na matéria, foi multado porque pediu apoio. Não foi pedido de voto. Eu não sei, eu não vi efetivamente qual foi a postagem que gerou a condenação dele por propaganda eleitoral antecipada, mas pedido de apoio é possível. Né? Quando eu oriento os candidatos, eu sempre sou mais restritivo. Né? Eu sempre digo que um jurídico numa campanha eleitoral é aquele que tem que segurar um pouco os ânimos, porque se você deixar,
as pessoas, né, querem queimar a largada, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então você tem que estar sempre segurando, acalmando para evitar problema. Né? E como a gente não tem muito essa segurança, né, daquilo que efetivamente pode e não pode, né, às vezes você orienta um candidato, fala, posso pedir apoio? Pode pedir apoio. Aí a gente vê uma decisão condenando um candidato porque pediu apoio. Volta atrás, não pede apoio não. Então é bem complicado, né? O que pode e o que não pode nesse período de pré-campanha. Eu sempre digo para sempre tomar cuidado, ser comedido, né? Segurar um pouco aquela ânsia, aquela ansiedade que eles têm, né? Porque quem esperou até agora, esperar um pouquinho mais, não vai morrer. Mais uns 15, 20 dias aí não vai acontecer nada. Então, dia 20 de julho começam as convenções partidárias. É também o prazo que os partidos têm que informar a Justiça Eleitoral sobre as fontes de recursos, né? Os partidos têm que informar dia 20 de julho. As convenções vão até o dia 5 de agosto. Né? Aí, efetivamente, a gente vai saber quem são os candidatos escolhidos pelos partidos. Bom, você trabalha diretamente com partidos, né, com candidatos, com partidos. A gente tem um problema que vem sendo recorrente nas últimas eleições, que é a questão de candidaturas fake, principalmente de mulheres. Quando se fala lá das cotas dos 30%, lembrando que as cotas não são cotas para mulheres de 30%. É 30% de gênero, né? Questões de gênero. Mas a gente sabe que isso é uma realidade. Aqui em Cascavel a gente teve vereadores que foram caçados por conta disso. Nesse momento, nesse ano, você acha que isso vai pegar ainda mais? Isso vai ser ainda mais problemático? Salvo engano, é tanta data, mas salvo engano, acho que dia 6 de agosto o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar os percentuais que os partidos têm que observar das cotas de gênero. É muito importante que os partidos observem essas regras, porque a fiscalização está cada vez mais eficaz, vamos dizer assim. E corre-se sim o risco do partido acabar sofrendo, e o candidato sofrendo uma punição severa, inclusive com cassação, né, do registro ou do diploma, por conta do descumprimento dos 30% de gênero. E que tipo de orientação você faz para as pessoas que você costuma acompanhar durante um processo eleitoral sobre questões específicas dessa cota de gênero? Olha, os partidos que eu estou assessorando, eu tenho visto uma participação bem grande de mulheres, né? Na região a gente não tem tanta participação de pessoas negras, né? Eu acho que por conta da região, enfim, mas eu estou vendo uma participação muito maior do que eu já vi em outros pleitos em relação, por exemplo, às mulheres. E eu sempre digo que é importante que quem se dispõe a registrar uma candidatura que vá a campo efetivamente, pedir voto, né, e que esteja disposto efetivamente a concorrer, sabe? Porque isso pode gerar um problema muito sério para os partidos, mas eu acho que está havendo uma conscientização meio que generalizada em relação à necessidade do cumprimento, né, da cota. Tomara, né? A gente precisa de mais representantes femininas e de qualidade. Também não adianta serem mulheres e não serem mulheres preparadas, para um cargo público. A gente precisa de mulheres cada vez mais preparadas e que sejam de fato representantes. A gente tem pouquíssimas mulheres prefeitas na região. Eu já assessorei campanhas no passado, né, logo que veio a questão das cotas, que não conseguíamos mulheres para concorrer, elas não queriam. Então, assim, era um problema bem sério, né? Então, mas eu acho que com o passar do tempo, a conscientização política, porque hoje o assunto político ele está muito mais presente, acho que na sociedade, né? Com essa polarização que a gente teve, enfim. Então as pessoas falam mais de política, vivem mais a política, então acho que isso também é um fator contributivo para que as mulheres estejam aí concorrendo, dando as caras, né? E de fato a gente precisa realmente de mais mulheres. Tomara que a gente tenha mais vereadoras eleitas e mais prefeitas eleitas na região. Exatamente. São pouquíssimas, né? A gente precisa de espaços multidisciplinares e para todos, né? A gente não pode só pensar na política de um ponto de vista de gênero, é óbvio. Exato. Mas os gêneros precisam ser respeitados dentro das suas limitações e diferenças. Exatamente. Né? Isso é importantíssimo, né? Mais um aspecto que eu acredito que vai pegar muito nessa campanha eleitoral, questão da deepfake, fake news, porque existem ainda poucos mecanismos para rastreabilidade, para uma resposta muito rápida para isso. Isso é um problema mundial, tá? Inclusive estou escrevendo um artigo para um livro em homenagem ao Sepúlveda Pertence, tratando desse tema.
Ó, que legal. O tema do livro são crimes eleitorais e democracia. Eu estou tratando de fake news, junto com o professor Jacinto. Que já foi nosso convidado aqui. Isso. Existem alguns livros. Assim, eu sempre digo que os operadores do direito não estão dando a importância devida ao tema fake news, né, como ela deveria ser tratada. Hoje você não tem um cientista político e um sociólogo que não trate desse tema assim com paixão, vamos dizer assim, porque eu acho que é um grande problema, né, da contemporaneidade e no mundo. Né? Então nós temos alguns livros aí que indicam, e isso não é uma coisa nova. Né? É que com as redes sociais e com os aplicativos de mensagem, isso tomou uma proporção muito grande. Inteligência artificial, né? Então eu recomendo a leitura, porque realmente é assustador. De 2 livros, principalmente. O Engenheiros do Caos, do Dan Poli, e o Tambores à Distância, do Joy Mulhall. Né? Esse eu não conheço. São dois livros que tratam muito dessas questões de fake news e como elas têm o poder de impactar, né, a democracia no mundo, sabe? E nós temos aí, os Engenheiros do Caos é bem legal porque são 3 engenheiros do caos, porque eles promovem o caos, né? Um falecido, mas 2 estão vivos e bem ativos, que é o Steve Bannon, o Yiannopoulos e o Arthur Finkelstein, que é o falecido. Então, como que eles conseguiram, né, a partir das redes sociais, trabalhar com essas questões de fake news, que não é algo novo, né? Tem um seriado na Netflix que chama Get Me Roger Stone, que ele já, lá na década de 60, já trabalhava com fake news, né? Ele plantava notícias falsas em jornais, ali nas campanhas dos presidentes dos Estados Unidos, o Nixon, enfim. Então, é uma coisa que já existia, mas que com a internet, as redes sociais, os aplicativos de mensagem, inteligência artificial, algoritmos, enfim, isso tomou uma proporção muito grande. Né? Tem um estudo do MIT, que diz que uma notícia falsa, ela circula 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Porque a notícia falsa você dá o teor que você quiser. E as pessoas acreditam na notícia falsa. Ainda mais se conversa comigo, né? Porque... Você fala com a minha ideologia. Então, é uma outra questão, né? A questão ideológica, que é um assunto antiguíssimo, né? Marx já tratava disso lá no século XIX, Marilena Chauí tem um livro sobre isso. O que é ideologia? O que é ideologia. Então, assim, as pessoas tendem em acreditar naquilo que elas pensam. Aquece meu coraçãozinho. Né? Porque não contradiz, né? Não dá aquilo que a gente chama de dissonância cognitiva. Né? Porque quando você tem uma crença e ocorre um fato que contradiz aquilo que você pensa, você tem uma dissonância cognitiva. Aquilo te causa um mal-estar. Então você tem muito mais propensão a acreditar numa notícia falsa que esteja de acordo com aquilo que você pensa, do que acreditar numa notícia que é verdadeira, mas que te contradiga, vamos dizer assim. E vai ser um desafio trabalhar com isso nessa campanha eleitoral, né? A justiça eleitoral é muito rápida em relação a isso, mas o fato é que, mesmo ela sendo rápida, a velocidade porque é praticamente instantâneo, sabe? Então, tem um podcast, chama Os 11, que é do Felipe Recondo, que inclusive tem uma trilogia muito legal sobre o Supremo Tribunal Federal, de livros, e ele trata desse tema, e ele conta um episódio que, inclusive, a mãe do Alexandre de Moraes, né, mandou para ele pelo WhatsApp uma fake news em relação a ele mesmo. Aí ele ligou e falou: mãe, a senhora leu essa notícia? A senhora viu que é uma fake news e que inclusive estão falando de mim? Enfim, as pessoas, elas vão compartilhando aquilo e elas formam, hoje em dia, isso é um problema muito sério, porque as pessoas estão adquirindo um conhecimento falso a partir das fake news. Elas não têm a preocupação de verificar se aquela notícia de fato é verdadeira ou não. Ela só toma aquilo como Isso verdade. É um problema sério, inclusive intelectual, para a própria sociedade.
né? Porque você vai gerando uma desinformação tão grande que vai gerando uma alienação a ponto de fazer as pessoas invadirem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, quebrando tudo como se estivessem ali defendendo o país. Para você ver o ponto de alienação que essas notícias causam nas pessoas. Então aquele tiozão do domingo lá da macarronada, aquele bonachão, vai para Brasília e quando você vê ele está depredando o patrimônio público, invadindo o Congresso Nacional. E preso. Sabe? Então as pessoas têm que tomar um cuidado muito grande. Eu acho que o grande problema mesmo da contemporaneidade são as fake news. Assim, é um problema seríssimo. Nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, nós temos uma parcela do Congresso Nacional que acredita que isso vai ferir liberdade de expressão. Não é, sabe, gente? Mentira não é liberdade de expressão. Viu? Nós temos, tudo tem um limite. Nós não temos democracia sem liberdade de expressão, isso é óbvio, né? Ninguém discute isso. O fato é que tudo tem um limite. Eu não posso me valer da liberdade de expressão para injuriar pessoas, para mentir, para criar falsas percepções de realidade. Não posso. Isso desde sempre foi assim. Então, o Congresso Nacional precisa efetivamente ter essa consciência. Nós temos aí um trabalho muito sério das agências de comunicação, do próprio Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, com cartilhas, com orientações de combate à fake news, porque é, de fato, um problema seríssimo que a sociedade brasileira, na verdade a sociedade mundial tem que enfrentar. E isso vem desestabilizando as democracias no mundo. E a gente não está preparado ainda para isso, né? Não. A gente não está. Algum candidato, alguma pessoa, pré-candidato, alguém que você assessora, já teve algum problema aí com questão de fake news nesse processo eleitoral? Me passaram, segunda-feira acho, um vídeo do TikTok. Pegaram lá o programa de governo de um partido e eu até acho que é montagem, a própria voz de uma jornalista, onde há uma distorção total em relação a um programa relacionado à IPTU, enfim. E está no TikTok com milhões de visualizações e compartilhamentos em WhatsApp. Então, eu até sugeri que o diretório municipal entrasse em contrato com o diretório nacional, porque eu penso que isso é uma ação que tem que ser tomada lá perante o Tribunal Superior Eleitoral, em relação ao TikTok, que o TikTok eu não entendo muito, mas eu não tenho isso. Mas eu não sei, parece que eu não sei, ele não é americano, parece, não sei. Ele diz que é difícil de você conseguir, pelo que eu estava... Semana passada, inclusive, a gente teve um treinamento com o pessoal do TikTok para falar sobre processo eleitoral e tal. Eles dizem que eles nos passaram informações de que para derrubar os vídeos, se realmente são fake news, são informações desencontradas, são informações mentirosas, é relativamente simples, porque tem um grupo muito grande de pessoas envolvidas aqui no Brasil para fazer a análise e retirada desses vídeos do ar. Eu até acredito que possa ser, porque eu observo em algumas circunstâncias, que eu trabalho com algumas matérias relacionadas, por exemplo, a crimes, que a gente percebe que o TikTok acaba tirando mais rápido do ar do que outras plataformas. Então, de repente, o caminho é esse mesmo. Entrar em contato com essa central de comunicação para retirada, porque o estrago já foi feito. Já foi feito. E agora? Faz o quê para consertar esse estrago? Então, veja como isso gera um prejuízo democrático muito grande. Pois né? O Google, por exemplo, não vai divulgar propaganda política nessas eleições. Né? Ele já divulgou isso. Né? É um passo. É um passo. Né? Então, mas hoje, por exemplo, a Meta, né, o Instagram e o Facebook são os dois grandes canais, vamos dizer assim, de veiculação de publicidade política, né, dos próprios candidatos. Então, assim, vai da conscientização de cada um, sabe? Mas o problema é que a gente tem visto as notícias sobre a BIM paralela, gabinete do ódio e tudo que isso gerou em termos democráticos, de prejuízos democráticos, né, para a sociedade e para o Estado brasileiro. E como muitas pessoas ainda não acreditam que isso ocorre e tem pessoas que defendem. Então, assim, é um problema muito sério isso. É um problema muito sério. Eu não sei, assim, eu sou bem assim, cético em relação a isso. Eu acho que é um problema que não é de fácil solução. É um problema que tende a se agravar.
as fissuras que isso vai causar nas democracias pelo mundo são grandes, né? E a gente pensa que é só no Brasil, não. Lá na Itália, por exemplo, tem ministro terraplanista, com discursos Olha, malucos. Na França, né? O que aconteceu. Então, ainda bem que nos 45 do segundo tempo deu certo. Mas tá ali, o alerta tá ali. E a própria candidata disse assim, é só uma questão de tempo. Isso. Né? Então a gente vive essa onda, né, da extrema-direita, que se vale muito dessas questões de fake news, né, plantando o caos, o medo nas pessoas, né, que não é uma coisa nova, como eu disse. Né? Nós já tivemos, por exemplo, no Brasil, na década de 60, todo esse alvoroço em relação a temos que defender o país do comunismo, enfim, né? E deu no que deu. Hoje o discurso é o mesmo, enfim, e longe disso, né? É que as pessoas não sabem o que é socialismo e muito menos o que é comunismo. Então quem acredita que a gente vive, né? O cara tem que estudar muito, né? Porque ele é um completo alienado em relação a isso. A gente está muito longe e é uma coisa que eu, assim, não tem, na minha visão, a menor condição de ser implementada. A gente está longe disso, né? Mas a gente precisa, ainda mais um país como o nosso, grande, com uma desigualdade social tremenda, né, onde a realidade do Sul não é a mesma realidade do Nordeste. A gente precisa realmente pensar, né, numa política pública, democrática, social, inclusiva, porque isso é benéfico para todos, né, para o país inteiro. Né? Nesse momento a gente está falando de campanha eleitoral, mas isso envolve todo mundo. Todo mundo é um ser político, né? Então, independente se você já tem idade para ir votar, se você decidiu votar, se você há anos não vai votar, mas tudo interfere na sua vida. Porque a política ela interfere em tudo, ela interfere na economia, ela interfere na vida das pessoas, na geração de emprego, nos juros, em tudo, em políticas criminais, em políticas sociais, políticas educacionais, então tudo gira em torno da política. Agora, o que me parece é que o Congresso Nacional, lógico, eles vivem da política, têm que fazer política, mas eles têm que fazer uma política pensando no povo. E o que a gente tem visto no Congresso Nacional não é isso, sabe? Tem um podcast do G1 que saiu 2 episódios que fala sobre o fim da ditadura, né, e as diretas já em 85, com a eleição do Collor, enfim, Itamar, Fernando Henrique, mas desde a época que o Itamar foi convidado para ser o ministro da Fazenda, e o Plano Real. Sim. Poxa, você ouvindo o podcast, você vê, poxa, uma época em que nós tínhamos disputas entre partidos, mas nós tínhamos pessoas preparadas fazendo política, pessoas que tinham, inclusive a academia teve um papel fundamental sem dúvida, na implementação do Plano Real. Claro, né? Sem dúvida. Os economistas da PUC do Rio de Janeiro, por exemplo. Então a gente tem que buscar reviver isso, era de Mário Covas, Fernando Henrique, pessoas assim, enfim. E a gente não surgem novos nomes, né? Os que surgem... São só nomes. Pablo Marçal, Datena. Onde é que a gente vai chegar desse jeito, né? É bem complicado. E a Prefeitura de São Paulo é só um passo para a Presidência da República, né? Isso, né? É só um passo. Bert, a gente está caminhando para a nossa reta final e eu gostaria que, nesse momento, você, como uma pessoa tão experiente na área de direito político, direito eleitoral, deixasse um recado para as pessoas que estão acompanhando e que vão invariavelmente acompanhar nos seus celulares o processo eleitoral e as disputas. Que recado que você deixa para essas pessoas? Eu sempre digo para as pessoas assim, eu recebi uma notícia, até para não passar vergonha. Importante. Dá uma checada. Hoje nós temos vários aplicativos, né? E as agências, a Lupa, o Estadão tem, me fugiu o nome, o próprio G1 tem, Fato ou Fake, né, Agência Lupa, para verificar se realmente aquela notícia é verdadeira ou não é. Sempre ter uma fonte de informação confiável. Antigamente as pessoas tinham o costume de receber o jornal às 5h30 da manhã, lia o jornal. Hoje em dia as pessoas se alimentam das informações das redes sociais e nem tudo aquilo que é veiculado nas redes sociais é de fato uma verdade. Então a pessoa tem que ter esse discernimento. Quando você recebe uma mensagem, certifique-se de que aquilo de fato é uma verdade.
né? Até para você evitar de passar vergonha, para você não ser enganado. Né? Eu acho que é até uma questão de ego próprio. Né? Pô, estão achando que eu sou idiota, trouxa, estão me enganando, querem que eu acredite nisso. Né? Então, por mais que aquela notícia que você possa concordar com ela, putz, eu acho que isso aqui, mas se ela não for verdade, de que adianta? Exatamente. Né? Exatamente. Bom, e a campanha eleitoral daqui a pouquinho, eleição dia 6 de outubro, vote com consciência. Exato. E analise bem os candidatos, as pessoas que vão nos representar, porque são mais 4 anos. Isso, sempre analise as propostas de governo. É sempre bom estar acompanhando. Perfeito. Beth, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu por ter aceito o agradeço. convite. A gente vai bater papo aí nos próximos meses, certamente, em outras áreas, na área política, na área eleitoral, na área criminal. Se Deus quiser. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Obrigada a você. Para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.